Agora eu vou esquentar um pouco o tema. Nós sabemos assim que no Velho Testamento, a maior, acho que todas, talvez me corrijam, por favor, a maior parte das profecias são direcionadas a Israel, certo? Vocês vão falar sobre isso. Então, mas nós percebemos que existem profecias no Velho e no Novo Testamento. Então, eu creio que se faz assim de grande importância na interpretação dessas profecias a gente perceber na íntegra para qual público ela foi direcionada. Então eu quero que vocês comentem, por favor, a diferença entre Israel, os gentios e a igreja. E façam esse paralelo, porque nós sabemos que existe aí a teologia da substituição, por exemplo, eu creio que vocês vão cair nesse assunto, e, e o pastor Ricardo Souza bem já alertou a respeito do engano, então eu creio que é muito importante a gente discernir biblicamente para qual público é direcionado a profecia. Então, por favor, comentem a respeito de Israel, os gentios e a igreja. Eu sou o primeiro aqui, as mais difíceis estão. Então, eu sou só o primeiro para encarar a turma. Glória a Deus, vamos nessa. Brincadeiras à parte, eu entendo que o problema é que muitos irmãos confundem a questão de Israel com a igreja, né? E a própria tribulação, só estou fazendo um pano de fundo, viu, Bianca, para a gente poder entender um pouco essa resposta. Nas 70 semanas de Daniel, é uma frase-chave que o anjo traz a palavra sobre sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Se as pessoas se atentassem nessa frase, ninguém ia ficar com aquela discussão inútil se a igreja vai passar ou não pela tribulação. Por quê? Daniel era judeu e de Jerusalém, e estava sendo tratado com ele e com o povo dele. Então é muito importante que a gente não caia nessa armadilha dizendo que a igreja substituiu Israel, porque não substituiu. A gente vai se encontrar lá na frente, mas Deus tem dois propósitos, dois planos, dois povos que vai se tornar um só. Então, claro e evidente que existem muitas profecias voltadas para Israel, até porque eles rejeitaram o Messias, então, aproveitando esse gancho, nós somos salvos porque eles negaram o Messias, né? É um plano divino de Deus. O que mais me toca, irmã e pastores, nessa questão, respondendo um pouco essa pergunta, é a questão da ira de Deus, daquilo que vai ser feito no futuro, num futuro breve, que eu creio, pelos sinais. Então, eu gosto muito de ir na Bíblia também, e eu vou citar Efésios 5, capítulo 5, versículo 6, que dizem o seguinte: não se deixam enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. De novo, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, quando você não está nem aí para a palavra de Deus, você é desobediente, literalmente, vem uma ira. Está dito ali. Então, a minha preocupação entre igreja, gentios e Israel é o juízo que está por vir para essa humanidade. E aí, pegando só um gancho em Esther, que é um livro lindíssimo, é uma noiva sendo preparada para encontrar com o rei, tipificando o arrebatamento, e Vastir é a desobediência de que fala, não, eu não aceito isso. E Esther sendo preparada, né? E também significa a igreja correndo alguns riscos. Nós corremos alguns riscos nos dias de hoje, né? Falando a palavra de Deus. Então, eu vejo isso muito claramente, três situações distintas, mas as profecias sempre lá, sempre no meio dos três povos ali. Com certeza, é isso mesmo. Na realidade, a Bíblia, a palavra de Deus, ela só estabelece três povos.
Nós temos os judeus, os gentios e a igreja. E pegando o gancho do pastor Martino, nós olhamos para Efésios, quando a gente vê em Efésios se cumpre o mistério, que é a união em Cristo Jesus de ambos os povos que existiam até a igreja, que eram os judeus e os gentios. Como um judeu deixa de ser, ele vai deixar de ser um judeu étnico? Não, ele vai passar a ser um judeu salvo, ou seja, igreja, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então é desta forma que o Senhor vai tratar. É óbvio que os propósitos e o tratamento, ele é bastante singular para cada povo. A noiva é tratada por Cristo, Israel é a esposa de Deus, e os gentios é aquele povo para o qual nós temos que ser sal e luz, para eles se tornarem igreja. Haja vista que muitos de nós éramos gentios, tratados de uma forma como se fôssemos excluídos anteriormente, e hoje não, hoje somos incluídos como povo e no coração de Deus. Falando em termos da profecia, eu voltei naquele livro, porque eu aproveitei que estávamos em Isaías, só para mostrar que nem todas as profecias são para Israel. Então, essa pergunta que a Bianca fez, ela é muito pertinente. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, não, isso aí é igreja. Não, peraí, a igreja não está no Antigo Testamento. Não de forma direta e clara. Nós podemos até ver a igreja já na eternidade passada com Deus. Foi algo planejado por Deus. Mas, por exemplo, uma profecia ainda a se cumprir, e não tem nada a ver com Israel nem com a igreja, mas tem a ver, por exemplo, com Damasco. Porque é uma das próximas guerras que ainda não aconteceu. Então a gente olha para Isaías 17 e a gente vê peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Houve quem disse, não, a Síria já foi assolada, Damasco foi destruída. Esta profecia ainda não se cumpriu. Mas nós estamos aí à beira de ver um possível cumprimento. Então veja que é uma profecia específica para Damasco, ainda não se cumpriu, mas com certeza vai se cumprir, está no futuro. Então é só mais um complemento. Perfeito, muito bom. É isso aí, a profecia do Antigo Testamento vai falar de Israel, das nações, do Egito, né? Ainda tem coisas aí em Isaías para se cumprir no Egito. E ainda ficando aqui na questão da Bianca, parece-me, não sei se vocês três vão concordar, a Bianca, inclusive, está livre não só para fazer as perguntas, mas para comentar também, viu, Bianca? Fique muito à vontade. Então, eu vou fazer um comentário, espero que os três se posicionem aí também. Penso eu que essa pergunta que a Bianca, apesar de não termos nos falado a respeito dessas perguntas, né, Bianca? Eu penso que isso passa muito pela discussão de Gálatas. Por causa da tal da expressão Israel de Deus. Acho que aqui agora vai abrir também mais comentários. Eu vou até ler o texto. Está em Gálatas 6, eu vou ler do 14 ao 16 para formar o raciocínio. Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Beleza? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então aqui, fazendo apelo para as nossas aulas de hermenêutica, Paulo, obviamente, tem dois grupos em mente. Ele tem dois grupos em mente, que ele está dizendo que ele vai se gloriar na cruz de Cristo, no 14. Aí, quando ele entra no 15 para discutir esse assunto, ele está falando com dois povos, porque agora os gálatas estão se tornando igreja, estão se tornando cristãos. Ele brigou com eles a respeito do negócio de voltar para a lei e tal. E aqui no 15 ele pega e fala, olha aqui, nem circuncisão é alguma coisa, e nem incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, Paulo está dizendo, tem que nascer de novo para se tornar igreja. Aí ele diz, e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, qual regra? A regra de ser nova criatura, porque já a circuncisão ou a incircuncisão já não dizem muito mais coisa, mas sim ser nova criatura. Então, para vocês que estão se convertendo, se tornando nova criatura, seja a paz e a misericórdia.
e também sobre o Israel de Deus, porque ele não perdeu de vista. A discussão de Paulo traz muita claridade nesse assunto, porque ele não perdeu de vista o Israel enquanto um plano profético. Conforme o pastor Ricardo Martins já falou lá, e eu acredito que ele vai retomar, dos dois ele fez um, mas ele tem um plano profético para a igreja e um plano profético para Israel. Tanto que os dois vão andar concomitantemente em Atos. Quando chega em Romanos 11, Paulo vai fazer aquela discussão que acho que algum dos Ricardos vão trazer, ou talvez até a própria Bianca. Então eu vou me deter no Gálatas. No Gálatas, ele está claramente falando para dois grupos. O grupo que agora se converte, se torna nova criatura, e ele está dizendo que o que importa é nova criatura, é ser nova criatura. Então a paz e a misericórdia sejam sobre estes que estão passando pelo novo nascimento e sobre o Israel de Deus. E o Israel de Deus aqui é o Israel profético, é o Israel que nós estamos vendo hoje. O Israel sobre o qual nós temos debruçado. Porque tem muita gente, eu acredito que vai haver aqui vai haver muita discussão aqui entre ainda nós quatro, muita explicação, elucidação sobre isso. Tem gente que pensa que o Israel nacional atual, ele não faz parte desse plano profético, mas ele nunca deixou de ser, né? Então está claro aqui em Gálatas que o Israel de Deus não é a igreja, porque a igreja é o povo nova criatura que está se convertendo, né? Então, segue o baile aí.